Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 43º episódio do nosso Control Paxcast. Hoje eu estou aqui com o nosso CEO maravilhoso, Valdemir Alves, né? E, gente, no episódio anterior a gente tratou sobre como gerenciar conflitos, né? Nós fizemos algumas tratativas sobre como organizar, Valdemir, a empresa no decorrer do ano. E tendo em vista o nosso fim do ano, né? Sim. É de extrema importância, pessoal, que a gente monte um planejamento estratégico baseado no que você busca para o ano de 2025. Correto. Né? Missão, visão, valores, métricas, resultados esperados. Isso. Né? E tudo isso é trabalhado com projeção antecedente. E aí ninguém melhor do que você, meu irmão, para a gente fazer algumas abordagens aqui. E aí eu tô aqui com o meu briefing, né? Meu script, o meu collab, né? E queria tocar aqui em alguns pontos com você. Primeiramente, toda base ela é fundamental para um negócio. E uma base ela é formada por 3 pilares iniciais: missão, visão e valores. Tendo em vista isso, meu irmão, o que é que você tem de insight, de conselho para dar para a gente, para se formar, para se montar uma estrutura dessa com a projeção do ano seguinte? Lucas, isso aí é uma coisa extremamente importante que nós mesmos, às vezes, negligenciamos isso. Até para fazer o link com o podcast anterior, né, que foi muito tocando em pontos de conflitos e usar isso para alavancar seu processo operacional, Sim. que é o que você faz com aquilo, né? Cara, imagina o seguinte, a gente tem diversas pautas e dificuldades durante o dia da nossa vida, mas eu escutei uma frase numa confraternização de um amigo nosso, de um parceiro estratégico, que ele falou: o presente ele já está resolvido. Sim. Se você sabe qual o futuro que você quer. Por quê? Porque tudo aquilo que você faz no presente é buscando o futuro. Então o futuro se tornou presente a partir daquele momento de saber os resultados. E para a empresa, uma empresa que quer ter sucesso, se você vai ver as grandes literaturas, a missão, visão e valores é o fundamento e o alicerce desse processo. E aí é o ponto que eu mais gosto de fazer essa situação. Quando a gente vai para a equipe, quando a gente vai para os colaboradores, para os coordenadores e toda a estrutura hierárquica, eu sempre trago o gancho da missão, visão e valores. Por quê? Porque lá eu gosto de dizer assim, pessoal, todo o linear do nosso trabalho passa exclusivamente por missão, visão e valores. Sim. Por mais que nós somos uma empresa de contabilidade, por mais que hoje nós já somos um hub de solução, né? Porque nós temos um ecossistema ao nosso redor, mas nosso carro-chefe é a Control Pax Contabilidade. E quando a gente olha para isso, nós temos que buscar uma forma de levar isso muito para a equipe. E em todos os exemplos, em todos os diálogos, buscar esse reflexo dessa definição. E dizer o seguinte: esse é o caminho virtuoso. Se tiver um melhor, nós vamos repensar e reconduzir a empresa segundo essa estratégia. Sim. Porque, repito, se nós sabemos qual é o nosso futuro, qual é o nosso objetivo de futuro, o presente vai estar resolvido. Sim. Há as pequenas divergências, mas que é normal do entendimento humano, mas que você pode realinhar para chegar ao seu objetivo final, mas precisa ter missão, visão e valores. E a grande maioria das pequenas e médias empresas, e nós estamos num bloco já de média empresa, nosso principal desafio hoje, acima de qualquer coisa, é o cultural, é a missão, visão e valores, está no DNA, não só do sócio, mas também está no DNA de toda parte da nossa equipe. De todas as pessoas, da pessoa que atende o telefone, da pessoa que está fazendo serviços gerais, da pessoa que é o coordenador, o analista, o diretor, de todas as áreas. Sim. Porque se isso tiver no sangue, a empresa vai crescer monstruosamente. Porque até uma coisa que já passou diversas vezes, né? Sim. Se cultura é um negócio tão forte que quando a pessoa chega na equipe e ela não tem o nosso DNA, por mais que ela passou pelo processo seletivo, que é uma filtragem que fazemos, a equipe tira fora. Né? E esse era o expulsa, né? E esse era o maior objetivo da Control Pax. Esses últimos 2, 3 anos, quando chega alguém, e tudo bem, só não tem nossa cultura, essa pessoa entende que ela não faz parte daquele ecossistema, o ecossistema também entende isso, e a gente conversa muito respeitosamente, agradavelmente, para chegar àquele objetivo. Porque o nosso ecossistema, hoje, é um ecossistema que, falando disso de cultura, né, que busca a excelência dentro de uma primazia de o nosso time, das pessoas que fazem parte da nossa equipe,
estarem felizes dentro do nosso processo. Sim. Porque uma coisa é mais verdade que nunca, certo? E aí puxando para missões e valores. Sim. Se você tem uma equipe infeliz, é um problema. Então, nossa preocupação é criar bem-estar para a nossa equipe constantemente, para que elas possam sentir reconhecimento, para que elas possam sentir felicidade e alegria e saber que trabalha numa empresa que tem uma estrutura bem definida, porque nós sabemos qual é o nosso futuro. Perfeito. E o nosso futuro é crescer gigantescamente dentro dos nossos princípios. Fora deles, jamais. Isso é muito importante, com a graça de Deus, né? Mas assim, a gente entende que diante de todos esses fatos que você mencionou, existe-se um estudo, um diagnóstico realizado para que a gente consiga dar esses passos, né? Sim. E uma das ferramentas muito utilizadas hoje no mercado, quando se trata de ferramenta de gestão, que é uma análise de SWOT, certo? Para estudar um cenário ideal de como fazer aquilo ali. E eu queria que tu explicasse um pouco mais, certo? De como que a gente conseguiria, né, fazer a identificação dessas forças, fraquezas, oportunidades de mercado, para a gente conseguir dar continuidade e ter, de fato, um êxito nesse planejamento para uma empresa. Pronto. Pessoal, uma das coisas que eu acho assim que nós esquecemos muito do básico, esquecemos muito de fazer o básico bem feito. E as maiores empresas do mundo fazem o básico bem feito. Eu estava até assistindo um podcast que ele basicamente estava falando qual é o maior case de sucesso da Amazon. O maior case de sucesso da Amazon não é promoção, não é preço, rapaz, não é marketing, não é nada, é logística. Sim. A Amazon, o maior case de sucesso da Amazon é a capacidade dela de logística que ela tem para entregar os produtos dela ou os produtos de terceiro que vêm através dela. Então, isso é uma coisa muito bem feita. É basicamente uma coisa extremamente bem feita, dentro de todo o ecossistema que ela gera. Sim. Quando você pode ver isso, vou fazer outra análise. A Disney agora acabou de cair 200 bilhões de dólares a valor de mercado. Ela caiu 56% no valor das suas ações. Teve um prejuízo operacional de 460 bilhões de dólares. Ela teve uma perca de assinatura brutal. Sim. Por quê? Porque ela não fez um SWOT bem feito. Ela levou as paixões de algumas pessoas internas a uma situação que não corresponde à realidade. Quem é o principal cliente da Disney? As crianças? Não. É os pais das crianças. Quem controla o controle é o pai. Quem assina a assinatura é o pai. Quem leva a criança para a Disney é o pai. Sim. Então, até hoje eu sou pai. O meu maior sonho é realizar os sonhos da minha filha. Levá-la. Talvez um dia levar para a Disney, mas hoje eu não levaria. Então, quando a gente olha isso e comprar brigas também que não vale a pena, que às vezes a gente tem um emocional para comprar brigas que não vale a pena. Sim. Ela comprou uma briga com o Elon Musk, por questão de não anunciar mais no X antigo Twitter. Ou seja, valeu a pena essa briga toda, esse excesso de atrito, por conta não fez um SWOT. O que é o SWOT basicamente? É você olhar para si, cara, em que eu sou bom, em que eu sou ruim. Certo? O que é que eu tenho de ruim na minha empresa, o que é que eu tenho de bom. Então, basicamente, você precisa mapear isso, você precisa reconhecer isso em você. Isso é um SWOT olhando para internamente. Olhando para o externo, você precisa fazer o quê? Cara, quais são as oportunidades de mercados que eu vou ter? O que é que o mercado pode trazer ao meu favor? O que é que isso vai me beneficiar ao meu favor? O mercado vai me dar. Aquelas opções de mercado que se eu não aproveitar é porque eu sou incompetente. Isso é um detalhe. E quais são os riscos e os problemas que eu tenho de mercado? O que o externo pode me trazer e prejudicar a minha empresa? Faça uma relação com o objetivo de 10 itens desse. 10 itens só. Mas se você quer ser muito bom num SWOT, mas eu quero ter capacidade de prever o futuro da minha empresa. Sim. Quer prever? Faça 50. 50 oportunidades, 50 qualidades que você tem. Valdemir, eu não tenho 50 qualidades. Faça até onde você tem. Faça 50 defeitos que você tem. Aí as pessoas normalmente têm muita dificuldade de chegar à qualidade, né? Tem mais facilidade de chegar ao defeito. Defeitos. Não, eu tenho mais de 50. Pois liste. Faça a relação dos 50 defeitos que você tem. Faça a relação de 50 oportunidades que você tem no mercado, 50 desafios que você tem no mercado.
Fez isso, cara, isso aqui já é um baita de um pensamento. Isso aqui já é um baita de um planejamento. Só de você enxergar o que você tem no cenário, só que você tem enxergado e você saber o que tem sobre essa mesa, já é a maior oportunidade da sua vida. Sim. Depois você só precisa trabalhar. Entendeu? Sim. Trabalhou, você vai chegar ao seu objetivo. Então, se você fizer isso, macho, boa parte do seu sucesso também vai estar garantido. E é uma ferramenta simples, o SWOT apenas. Né? Fazendo isso aí. Cara, não quero fazer 10, faz 5. Não quero fazer 5, também não faça nada. Também se você tiver problema, a culpa vai ser sua A só. culpa é sua. Como sempre. E você não quer buscar, Pronto. É. Porque a única responsabilidade sobre cada ser humano é sua própria. Sim. Desde daquilo que você não faça o mal ao terceiro, daquilo que você não tenha uma incompetência, enfim. Mas a grande responsabilidade de cada um de nós é nossa. Isso é um fato muito comum de se ver hoje, são as pessoas tangenciarem as responsabilidades. Isso. Né? Sempre existe um culpado para tudo, mas você nunca se enxerga no processo. Exatamente. Isso é importante. É. E aí, pode falar. Não, é porque veio um pensamento só que, assim, as pessoas mais conhecidas da humanidade, eu também peguei um paralelo, final de ano tem muita coisa que a gente vai revisitar, né? Sim. O pessoal fala que os artistas, em média, um artista lançou 400 músicas, 15 fizeram sucesso. Outro artista lançou 300 músicas, 6 fizeram sucesso. Sim. Aí você vai ver os percentuais disso, o percentual maior disso, favorável, é de 26%. E os percentuais normais disso é de 10, 7, 13, 14, 15. Sim. Onde o quê? Em fracasso, a pessoa foi se aprimorando em busca do sucesso. Buscando sucesso. Entendeu? Então, olha que loucura, né? O sucesso, a gente vê muito ele, porque ele é estrondoso, Sim. ele é contagioso. Mas o fracasso, ele é um cemitério. Ele é silencioso. E as pessoas não verem. Por quê? Porque ninguém vai ficar olhando o fracasso. Sim. Sabe? Então a grande verdade é que não importa quantas vezes você erra, mas você deve persistir até acertar. Maravilha, maravilha. Quase um filósofo. Quase um filósofo, né? É, Coloca aí a assinatura dele, Valdemir Alves, aí, porque esse insight... Eu acho que já tiveram outros que fizeram a mesma frase, só não sei quem Já foi. fizeram? Gente, ó, eu trouxe aqui, Valdemir, uma sigla hoje, né, para definição de objetivos estratégicos, que é de extrema importância. E aí eu vou fazer algumas considerações sobre o significado. É a ferramenta SMART, certo, pessoal? E eu vou pontuar aqui o que significa cada tópico, e aí eu vou te fazer uma consideração depois. Tá bom. O S, específicos, só ressaltando, pessoal, é uma sigla em inglês, tá? A gente já traduziu isso aqui. S são específicos, M, mensuráveis, A, atingíveis, R, relevantes, T, temporais. E aí eu te faço duas perguntas diante disso. Como eu aumento meu faturamento nos próximos 12 meses? E como eu tenho uma redução de custos de aproximadamente 10% até o final do ano? Sabe? Sim. São dois pontos aqui bem detalhados. As duas pontas, né? As duas pontas, né? Mas aí você vai fazendo passo a passo, complementando uma após a outra, sem problema. Tá bom? O Smart, eu diria que ele é exatamente essa sequência, né? Sim. Que tu montou aqui no nosso podcast. Sim, sim. Que ele vem logo exatamente após a questão do SWOT. De SWOT. Realmente, você for ver a linha temporal que você montou, é basicamente o quê? Né? A missão, os valores, é o seu caminhar, é o seu jeito de ser. O outro é você pontuar tudo aquilo que você precisa levantar. Fazer uma autoavaliação, digamos assim. Exatamente, dos 4 pontos que a gente mais olha, né? Sim. E aí o Smart também é uma baita de uma ferramenta difícil, ela é um pouco mais difícil. Mais complexa, né? Mais complexa, porque ela tangencia a várias áreas. Sim. Mas você pode fazer o grau disso, né? Sim. Você tem que fazer o grau disso e você vai fazer por mediante do Smart. Certo. E assim, quando você vai olhar para o Smart, você vai vamos ler aí a primeira específico, né? Então, quando você fala assim, específico, cara, para mim ser específico, eu preciso quantificar. Nos 12 meses eu tenho que aumentar quantos por cento? 20%. Desses 20%, da onde eu tenho uma possibilidade de novas fontes de receitas. Por exemplo, no comércio, você pode lançar uma promoção. Sim. Você pode fazer um encantamento de cliente. Você pode fazer um upsell da venda. Sim. Tá certo? Você pode buscar, né, nesse processo, trazer novidades. Sim.
tudo isso que a gente gosta de falar de fatos novos, para que você possa atrair o cliente a uma venda. Mas aí, Lucas, uma coisa muito importante que eu vi no supermercado de interior um dia desse, que quando eu ia saindo de lá, a moça falou assim, moço, desculpa, só uma pergunta. Ela, pois não, você encontrou tudo que queria? Faltou algo? Poxa, que pergunta bacana, né? Interessante. Porque além de acolhido, eu fui, interesse teve na pergunta se faltou algo que eles poderiam pensar e trazer para o supermercado para fazer essa reposição. Então, isso é bem específico, que é o primeiro ponto com o objetivo, né? O outro, qual é o outro ponto? Mensuráveis. Mensuráveis, né? Se você vai ver a mensuração disso, você vai olhar para o passado e projetar o futuro para que você possa quantificar isso, porque às vezes o que o cliente quer não é exatamente aquilo que a gente pensa. Sim. E eu fiz um pensamento agora sobre a área de contabilidade, porque nós daqui na Culturpax produzimos vários relatórios e todos são mandados para o cliente. Eu disse, poxa, mas será que meus clientes estão lendo os relatórios? Tão importantes que esses relatórios são, que eles podem tomar decisões assim, assim, assado? Isso aqui seria bem importante ele tomar essa decisão assim. E o que eu vou fazer agora? Eu vou mensurar. O cliente que não estiver lendo, eu vou marcar uma reunião com ele e vou ler com ele o relatório. Então, você mensura um trabalho a ser feito e a importância disso, e se realmente isso vai gerar importância. Sim. Porque se eu especifiquei tudo isso, eu tenho que acompanhar a mensuração disso. Certeza. Porque senão não vai ter resultado pragmático. O outro ponto são os atingíveis. Atingíveis. Se eu estou mensurando, eu vou verificar se aquilo é possível ou não de eu realizar. Total. E o que eu preciso para realizar aquilo. Porque, por exemplo, se eu vou ter uma economia de 15%, porque eu não vou ter uma linha de produto tal, mas essa linha de produto, ela casa, vamos dizer que ela é massa. Certo. No supermercado, se ela é massa, ela vai gerar queijo, salame, ela vai gerar um conjunto de outras estruturas que vai ter outras receitas. Então, vale a pena eu não ter esse custo? Tô entendendo. Tá certo? Então, você tem que pensar nesse grau dessa importância para você poder tomar essa decisão. Tá certo? Porque, às vezes, você quer baixar um preço, você fazer algo, codificar uma informação, você vai ter outros desdobramentos disso. Tá certo? Entendi. O outro ponto. São relevantes. Aí, relevante, meu amigo, para o negócio, você saber quanto de dinheiro traz para a mesa, ou quanto de dinheiro sai da sua mesa. E você precisa olhar no seu ecossistema, no final das contas, o quanto isso vai refletir financeiramente na sua operação. Sim. Caso contrário, não faz sentido. Faz sentido. Porque é exatamente o que eu falei. Você lembra da Disney? Eu acabei de contar o caso dela. Sim. Ela foi por uma decisão que um ecossistema achou importante e, na verdade, prejudicou toda a empresa. Se ela continuar nessa linha, ela vai sumir. Fadada, né? Tu viu o caso da Jaguar? Não vi. Não vi. Mas na frente a gente vai contar nos tópicos que você tem mais pra frente. Pronto. Tem o último, né? Que é o T de temporais. Aí o mais importante, né? 12 meses. 12 meses eu tenho que aumentar, vamos por 20% de faturamento. Sim. Esse 20% de faturamento, quanto cada mês. Eu gosto da meta, assim, Lucas. Eu vi um exemplo de meta fantástico. Um cara pegou uma criança e pediu para ela pular daqui até o copo, né? Vamos fazer assim, ó, do copo até o celular. Acho que a câmera pega melhor. Perfeito. É fácil. Se você pensar daqui até aqui é fácil. Sim. Mas ela pegou, depois, ela aumentou o suficiente esse tamanho que se torna assim impossível para uma criança pular. Sim. Ela multiplicou esse espaço por 10, 15 vezes. Certo? Aí ele explicou da seguinte forma: meta é o desdobramento de tempo para você chegar a um objetivo. Quando a meta não é divisível, quando o tempo não é mensurável, né? Você não é específico, é o primeiro ponto da meta SMART, né? Sim. Você não consegue. Por quê? Porque você precisa montar uma estrutura para chegar àquele caminho. Se você não chegar àquele caminho, o tempo, né, não vai ser suficiente. Se as pessoas não mudarem as atitudes quando cometem erros, elas vão ter o fracasso absoluto. Então, Sim. Por isso que fala-se muito. Teste pequeno, depois teste pequeno, ajuste e escala. Teste pequeno, ajuste e escala. E o tempo, um ano, você tem 12 meses. 12 meses, você tem 58 semanas. 58 semanas, você tem 7 dias. Então,
o tempo você deve desdobrar ele para você acompanhar a realização da mensuração, que é um dos itens também que vale trazer essa oportunidade de chegar e concretizar esse objetivo pelaquilo que você já fez antes, que foi o que antes? O SMART. Entendeu? Perfeito. Então vai facilitar esse processo. É um processo de pensar e é um processo de você realmente olhar para si e olhar para o mercado. Se avaliar, né? Exatamente. Pessoal, a gente vem seguindo um cronograma, né? Até para a turma não se perder, Valdemir, mas tipo, mencionamos missão, visão e valores das empresas, Sim. né? Ferramenta de SWOT, Perfeito. para fazer uma autoavaliação, ferramenta de SMART, para tangenciar de fato todos esses resultados e projeções. Sim. E agora, nada menos importante do que identificar quem serão as pessoas que vão consumir o seu produto, ou melhor, qual o público-alvo, né? Quem são essas pessoas e como a gente vai conseguir alcançá-las. E aí eu queria que tu pontuasse um pouco sobre esse tópico. Pronto. Pode ser? É engraçado que eu vi exatamente essa questão, estava estando no podcast, Sim. comentando sobre essa ação da Jaguar. Sim. Né? A Jaguar, quando Estava curioso por esse caso. A Jaguar, quando você vê, ela é uma marca esportiva que traz um status de agressividade, Sim. que traz um status de potência, de elegância. Então ela traz todo esse sentido. Sendo que a Jaguar ela se reposicionou. E ela não se reposicionou mudando 10, 20 graus. Ela se reposicionou em 180 graus. Sim. Certo? Eu ainda não vi qual vai ser o fim disso e qual vai ser o impacto disso, mas basicamente ela tinha esse modelo, que era um modelo que compete um pouco com a Land Rover, que compete um pouco, que para mim até que compete um pouco mais com a Porsche. Sim. Que é acima ali da BMW, de certa forma, Sim, né? O status que ela passar para mim, enquanto consumidor, um carro que eu sempre também achei muito interessante. Mas, Sim. cara, ela resolveu virar elétrica e ela resolveu ter um design totalmente diferente. Futurístico e tal. Sim. Talvez ela olhou para si, né? E disse, não, meu público-alvo não é esse exatamente, meu público-alvo é aquele. Uhum. E resolveu migrar para o público-alvo que realmente consumia ela. Sim. Mas para mim, para várias pessoas que estavam comentando sobre ela passava exatamente essa linguagem. Sim. E ela mudou muito. A gente vai saber se esse cara foi um mega estrategista ou ele foi apenas marrom doido. Que faz uma revolução dessa. Que faz uma revolução, mas que eu também acho muito difícil, porque essas empresas grandes, né? E aí vai o caso, volta para o caso da Disney, cometem esses grandes erros também. Por exatamente não ter humildade de olhar para si e pensar estrategicamente, fazendo um planejamento desse. E assim, eu fico até preocupado, porque quem sou eu na frente da Jaguar, né, do tamanho de uma empresa dessa? Sim. Mas é uma análise que várias pessoas ao longo dos dias estão comentando sobre isso, esse reposicionamento de marca, desse público-alvo, que não era essa imagem. Né? Eu conheci algumas pessoas que tinham Jaguar e 2 delas já vendeu. Foi mesmo. Vendeu. Não esperou para ver, não. Vendeu. Acabou. Por quê? Não sei. Rapaz, não faz parte. Sim. Eu não sou esse público-alvo que ela está falando. Pronto, acabou. Então, cuidado. Interessante. É isso que é a grande dificuldade do mercado, é saber quem é seu público-alvo, saber o que ele olha em você. Eu tento passar muita mensagem na Contropax que nós, acima de tudo, somos uma empresa de tecnologia e de resolução de problemas. É uma das coisas que eu busco muito passar, porque tecnologia é a base de tudo aquilo que a gente faz hoje, né? E resolver problema é tudo que a gente quer para poder dar uma vida fácil ao nosso cliente. Na verdade, se antecipar até mesmo os problemas, buscando essas alternativas para que eles não cheguem a ter um conflito dentro da empresa. Uma prevenção, de fato. Exatamente. E é uma frase clichê, mas é uma grande realidade. É melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Remediar, às vezes... Se você for para o interior, a frase vai ser um pouco diferente. Um pouco diferente, né? Rapaz, eu não sou nem vazante para esperar tempo ruim, né? É uma grande verdade. Na grande maioria dos interiores do país, não só aqui do Nordeste, o pessoal fala isso. Fala isso. Quem for de interior aí vai se entregar, né? Digamos assim. E Valdemir, tendo esse público identificado, né? Aí a grande relevância, como atrair essa turma, né? E hoje, ferramentas de marketing são muito utilizadas e o ponto-chave, como utilizar uma estratégia de marketing
para alcançar essas pessoas, para atrair essas pessoas, para consumir o seu produto, o seu serviço. Entende? Entendi. Lucas, eu penso assim, ó. Eu consumo aquilo que me dá desejo, eu consumo aquilo que me dá necessidade, mas principalmente eu tomo decisão com base em credibilidade, Sim. sabe? Então, tipo assim, se a gente quer atrair alguma coisa, eu acho que um caminho que a gente fez também durante um bom tempo e continua fazendo para atrair, né? Sim. Falando do nosso processo, são buscar maneiras de chancelar e credibilizar aquilo que você faz. Aquilo que você faz. Um exemplo, você buscar uma certificação, Sim. como a gente vai começar agora em janeiro, Sim. né? É uma credencial Sim. que compatibiliza com aquilo que você faz e com aquilo que você é. Uma coisa também muito importante é você se vincular àquilo que lhe traz a mensagem que você quer passar. Por exemplo, eu gosto muito de empreendedorismo, eu gosto muito de negócio, eu sou um cara que, no meu lazer, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer esporte, eu gosto de estar com a minha família, então minha vida é isso aqui. Sim. Eu sou muito feliz com isso. Sim. Então, eu busquei nesse processo também fazer parte de uma instituição como foi a Associação de Jovens Empresários de Fortaleza, a AGE, durante alguns anos, até assumir a presidência dela. Sim. Já fui coordenador de várias comissões, várias comissões dentro do Conselho Regional de Contabilidade, me credenciou tecnicamente também. Eu já fiz várias palestras, tanto para contabilidade quanto para empresário, é uma coisa que me credenciou também. Me chancela a minha imagem, né? E busco sempre estar perto de pessoas e instituições que me trazem aquilo que eu acredito, ou seja, me validam a minha imagem, sabem quem eu sou, para que essas pessoas possam vir consumir os produtos que eu oferto e faço um negócio todo dia. Sim. Então, isso, eu acredito que esse é o caminho realmente para que, se você quer ter sucesso, mostre quem está ao seu redor. Eu me preocupo muito quem está ao meu redor, para saber realmente se essas pessoas que estão ao meu redor têm uma coerência ética, religiosa, filosófica com aquilo que eu acredito, entendeu? Sim, que prega, né? Porque é muito ruim você falar assim, ó, tu fala de gestão, mas tu é fracassado. Sim. Mas tu faz um podcast de planejamento, mas são desorganizados. Sim. Entendeu? Eu falo sobre liderança de pessoas, e estou falando, e por trás eu não falo aquilo que eu sou, entendeu? Sim. Então, assim, isso, a coerência ética, Lucas, eu digo que ela reflete no sucesso das pessoas, ou no fracasso delas. Total. Sabe? E definir público-alvo é exatamente você estar muito alinhado com aquilo que você faz. O meu maior desafio, além de estar sempre muito alinhado, não de estar alinhado, porque é fácil, mas de transparecer com toda a veemência do mundo aquilo que eu sou. Sim. Sabe? Sim. Para que eu possa atrair o máximo de pessoas dentro daquela corrente que eu tenho. Reais, né? Exatamente. Claro que as outras correntes que não compatibilizam com a sua, não é que você vá, como é que eu posso dizer? Expurgado. Expurgar, até mesmo porque ela tem uma riqueza também, que você pode absorver, olhar para ela e pensar assim, poxa, isso aqui é interessante, isso aqui é legal, isso aqui eu posso trazer para mim. Mas não é aquilo que você vai viver, não é a sua verdade. Sim. Vale aprimorar. Esse final de semana mesmo eu estava numa situação conversando com uma pessoa, várias conversas que eu tive, e uma delas caramba, isso daqui é o que eu preciso ajustar em mim. Isso aqui vai ser muito importante. Bacana. Aí agora eu vou implementar. Dá aquele estalo, né? Exatamente. Importante. Importantíssimo, Aldemir. E, cara, base definida, estratégia de marketing definida, e agora o principal, que é onde muitos se perdem, muitos se confundem. Sabe, Manuel? O dinheiro. O dinheiro. A gestão financeira, o controle financeiro disso. Como que seria interessante uma pessoa se estruturar baseado nesses indicadores, para quê? Para ter uma alavancagem do negócio e uma organização, principalmente. Sim. Né? Porque tem muita gente ali que às vezes, rapaz, eu estou vendo aqui o dinheiro aqui e tudo mais, e é meu, o dinheiro é meu, né? Vou gastar. Ou eu não sei onde é que está esse dinheiro. Ou eu não sei onde é que está esse dinheiro, o que é que eu faço, como é que eu trago, né? Então, pontua pra gente, por favor. Lucas, toda empresa ela tem uma história de crescimento e uma história de relação com o dinheiro. E as pessoas também têm essa mesma coisa. Tem gente, quando tem dinheiro na conta, o desespero dela é para acabar o dinheiro na conta dela e ela não sabe disso. Entendeu? Sim. E da mesma forma que tem gente que precisa fazer uma melhoria em alguma coisa, não consegue fazer a melhoria porque ela precisa ter um dinheiro na conta a todo custo e ela precisa todo mês sobrar um pouquinho na conta dela.
que é o correto, é o extremamente correto, mas Sim. ela não consegue. Rapaz, olha, desse tourinho aqui. Esse tourinho aqui acabou de quebrar o rabo dele. Mas, Certo. cara, eu vou aqui passar uma cola. Mas essa cola vai ficar feia e é uma decoração. Aí o cara, não, mas eu vou passar porque não precisa comprar. Então, poxa, quanto é que vale isso aqui? É um gasto? É. Sim. Você tá bem de caixa? Pode gastar? Pode. Então, reponha. É a imagem do seu negócio. Perfeito. Né? Eu sou um cara que gosta muito de organização de limpeza, né, e tal. Sim. Então, mostra muito sobre você, quando você é limpo, você é organizado, e também essas coisas são limpas, quando sua empresa é estruturada, Sim. quando você busca realmente passar isso para as pessoas. Então, tipo assim, tem esse lado e tem esse outro lado. Para combater, para você poder entender qual momento você está, basicamente você precisa olhar para sua conta bancária. Uhum. Sabe, Lucas? Sim. Rapaz, tem pouco, então você está gastando mais do que deveria. Vamos olhar a sua relação de gastos. Sim. Vamos entender vamos mensurar, vamos fazer o smart no financeiro. Vamos tentar olhar para isso e tomar as melhores decisões. Vamos tentar entender o que lhe trouxe até aqui. Porque muita gente se esquece o que lhe trouxe até aqui. Sim. Sabe? E tem que buscar as alternativas de aumentar esse dinheiro. E tem gente que só não precisa ver o dinheiro na conta. Eu digo que tem empresa que precisa ter uma conta para facilitar a vida. Mas tem empresa que precisa ter 3. Sim. Mas ter 20, 15, 10 também é demais, pessoal. Pelo amor de Deus. Tem Absurdo, empresa que né? tem conta mais do que tudo, que gera mais despesa que é tudo. Né? Eu digo que 3 contas, no máximo, é mais do que o suficiente, Lucas. Sim. Uma conta, se você quer ser aquele cara para ter aquelas regras e você ter o controle de si mesmo, né? Eu digo que é o seu sucesso. Sim. Olha uma dica dessa, rapaz, é bom demais. Primeira conta, receber o dinheiro. Essa conta só recebe dinheiro. Essa conta não paga ninguém. Segunda conta, aqui paga os outros. Essa conta só paga os outros. Sim. Essa conta não faz mais nada. Colaborador, fornecedor. Pronto, essa conta só paga. Perfeito. Terceira conta, a conta da reserva, a conta do investimento. Ninguém olha. Ninguém olha. Né? Você olha para ver essas aplicações, mas você deixa ele separado. Então, se você fizer isso aqui é uma coisa que mentalmente ajuda muito as finanças da empresa. A empresa quando você quer ajuda a elaborar as finanças das pessoas físicas e das empresas. Isso aqui Sim. ajuda muito. Isso aqui me ajuda. Maravilha. Me ajuda. Eu tô mexendo um pouquinho agora nesse sentido mais. Sim. E me ajuda a organizar as coisas melhor. Me ajuda a ver os volumes das coisas mais adequadamente do que ter várias entradas, várias saídas pelo mesmo canto. Que é uma besteira, Sim. mas ajuda para muito mais gente, pouca gente tem essa noção. Se ela fizer isso, a vida dela facilita muito. E ela vai entender, no mês que ela não botar dinheiro na conta de investimento, ela vai ficar um pouco desesperada, porque ela vai ver o investimento. O cara que gosta de gastar, ele vai ver o investimento como um gasto. Então tem que gastar um pouquinho Tem que aqui. gastar um pouquinho aqui. Entendeu? Sim. Sabe? E isso vai ajudar a mentalidade, ajudar a mentalidade. E a conta de gasto, você olhando para ela, você vai ficar muito reflexivo. Poxa, gasta tanto com o quê? E aí você vai renegociar suas dívidas, você vai repactuar a sua situação, Sim. mas precisa ter a clareza. E a primeira clareza que eu falo, que eu digo para as pessoas, principalmente quando você está em crise, você tem que olhar drasticamente o que você consegue fazer de dinheiro novo e o que você consegue cortar e o que você não vai pagar. Isso tem que ser óbvio para a gente. Isso é óbvio quando você olha. Sim. Isso é óbvio quando você vai trabalhar nisso. Porque você tomando decisão sem olhar a saída e entrada de dinheiro, sem conversar com alguém sobre esse dinheiro, porque tem pessoas que são muito ruins de conversar sobre dinheiro, né? Acabam se prejudicando. Então isso ajuda substancialmente no mapa mental a chegar a esse objetivo. Maravilha, maravilha. E assim, eu tô falando aí, eu Eu não sei se eu bebo chá, se eu bebo água, eu acho que vou de água mesmo agora. aí uma de águazinha. Tô me acalmando aí. Dá uma hidratada, né? É. Vamos agitar esse negócio. Bora. Era bom café agora para dar uma agitada, né? Mas, gente, esses pontos que o Valdemir pontuou, na verdade, né? São de extrema importância. Por quê? Porque, às vezes, quando se está em uma vida empresarial, Valdemir, você entra na rotina, na correria, você acaba não conseguindo manter essa gestão e essa organização a ponto de entender o que está acontecendo no negócio, né? E você estruturar para quem você vai vender, o que você vai vender, como controlar o seu caixa, onde aplicar o recurso, ter uma reserva, de todos esses fatores é de extrema importância, pessoal. É de extrema importância. Não fique no próximo mês, daqui 6 meses, no próximo ano eu vou fazer isso porque o tempo vai passando. Segunda-feira. Segunda-feira eu começo, né? Porque o tempo passa, Valdemir, muito rápido.
Tá Sim. passando muito rápido e às vezes você não consegue. O ano já tá acabando, né? Acabou praticamente, né? Acabou em outros sentidos, né? Porque, enfim, a atividade a gente não para, mas nada menos importante do que esses tópicos, Aldemir, é montar um plano de ação, né? De como fazer isso, de como, de fato, executar toda essa estruturação, né? E aí tu pode pontuar alguma ferramenta para a gente de como alinhar, de fato, esses valores empresariais? Conversa. É bom, é bom. Conversa. Pessoal, é assim, ó. Você tá na liderança da empresa, né? Aí você fez todo esse papel até aqui. Você pode buscar construir de duas maneiras, sozinho Sim, ou em conjunto. Se você tem a equipe, você conhecer a sua equipe, você vai tomar a melhor decisão se até aqui você construiu sozinho ou em conjunto. Mas a partir desse momento, você precisa com certeza do conjunto. Porque uma coisa é aquilo que eu penso, outra coisa é aquilo que é realidade, outra coisa é aquilo que as pessoas acham, outra coisa é aquilo que vai acontecer. Então, são várias situações possíveis. sim. Para acontecer esse plano de ação, chame as pessoas das áreas responsáveis para isso, para que elas possam fazer isso junto com você, né? Dentro desses tópicos que você pensou e até mesmo ter a necessidade de corrigir algum deles dentro dessa situação. Hoje mesmo de manhã eu estava orientando um cliente e aí uma coordenadora minha me ligou e colocou a observação. Aí eu, parabéns, excelente observação. Vou orientar a fazer isso porque vai ter menor impacto do caixa do cliente, vai ser uma melhor operação para a equipe dele e todo mundo vai ganhar. É uma operação que todo mundo ganha. Então, é uma operação muito inteligente. E simples até, mas que eu naquela hora não vi. Então, por isso que é importante você, do planejamento, da conversa, envolver todas as pessoas responsáveis para que possa tomar decisões melhores estratégicas. Então, fez tudo isso, cara, para você colocar o plano de ação, chame a sua equipe, coloque os tópicos que você pensou e, a partir disso, junto com ela, defina os prazos, tendo cuidado desses prazos não ser prazos inexequíveis na soma, quando você realizar a soma de todas essas ações. Sim. É por isso que o Smart ele traz o que é mais Relevante, relevante, né? entendeu? Mensurável, O que é mais alcançável. Né? Por isso que o Smart vai ajudar nessa definição dessas metas, entendeu? Perfeito. Para que a equipe possa ter capacidade de executar. E vamos supor, Lucas, eu quero 50 metas, mas qual é a meta que eu não abro mão? Sim. É aí que você vai entender. E é aí que você vai entender o que a equipe vai poder lidar e o que você vai ter que dar à equipe para chegar a esse objetivo. Sim. Os dois lados, entendeu? Entendi, perfeito. E aí, o acompanhamento disso, o monitoramento disso, né? Como fazer, né? Aí tem uns KPIs, tem questão de ROI, de investimento de marketing, outros investimentos também. Como que é interessante a gente manter essa estrutura para ter esse acompanhamento e conseguir metrificar de fato. Sim. Isso aqui tá dando, isso aqui não tá dando, por onde eu caminho, né? Recalcula a rota, digamos Calcular a assim. rota. É por isso que também, aí vou voltar um pouco para o Smart, né? Você tem o tempo. O tempo de olhar, você tem 12 meses, você tem 58 semanas, toda semana tem ali 7 dias. Perfeito. Aí todo dia tem 24 horas por dia. Então, o tempo é do acompanhamento de revisitar esse processo. Eu gosto muito quando você está fazendo processos, você eu sempre olhar para a sua equipe, olhar para o passado e pensar no futuro do que você, dentro da equipe, dentro desse acompanhamento, você vai colocar fato novo. Vou dar um exemplo bem simples, né? Uma ferramenta bem simples, bem difundida é o Trello. Sim. Né? Sim. É o Trello. Outra ferramenta tão simples igual o Trello é o Google Agenda. Sim. Certo? Agora vamos supor, eu tenho 12 atividades por ano. Vou dividir, eu tenho que acompanhar o trabalho dela, não uma vez por ano, eu tenho que acompanhar o trabalho dela de maneira semanal, para saber o que ela está andando e o que ela não está andando, porque eu possa mensurar o percentual da evolução desse ganho. Desse ganho, Se né? ele está satisfatório ou não está satisfatório. Porque os fatos novos e as ameaças externas e a dificuldade interna, né, que podem complicar, você alongando muito esse olhar, você não vai ter o tempo de correção. Sim. Que é basicamente, você fala no plano de ação, que é o PDCA, né? Sim. Planejar, executar, corrigir e reaplicar, né? Sim, então, perfeito. basicamente, se você pensar o PDCA, seria dessa forma a que você possa agir dentro do espaço de tempo que não fique sem o tempo final disso. Né? Então, o plano de ação, para mim, sem a equipe envolvida, é um plano de ação que você está sonhando. Sim.
Pode ser, você pode ter muito mais resultado, ou você pode ter muito menos resultado que você poderia ter. Porque a equipe, quando lê aquilo, ela vai se posicionar. E a melhor coisa é o posicionamento da equipe e da gestão daquelas áreas para que você possa saber realmente a concretude daquilo que você quer fazer. Maravilha. Valdemir, até uma pergunta sobre isso que você falou. Existe hoje o NPS, né? Que muita gente faz o interno e o externo para alcançar o cliente, o teu consumidor. Você acha que é importante também a gente estender esse feedback, coletar esse feedback, né, dos clientes, de fornecedores, enfim, né? Cara, é extremamente importante, porque vai te ajudar no posicionamento de marca. Sim. Agora, cuidado como você vai fazer. Eu posso perguntar para ti assim, ó, que a Contropax é Sim. excepcional, excelente ou boa? Sim. Todos os resultados são satisfatórios. São satisfatórios, né? Entendeu? Entendo. Então, cuidado como você faz o NPS. Sim. É muito bom. Agora, assim... Calma. Maria, tá vendo aí? Mas, o que eu lhe aconselho? Faça indicadores por área, o máximo que você puder, mas também não faça o máximo que vai dar mais trabalho acompanhando os indicadores do que acompanhando o resultado. Sim. O melhor indicador é o resultado que você quer. Sim. A proximidade daquele resultado que você quer é o melhor indicador. Perfeito. Mas o NPS é sensacional. Sensacional, né? Até o interno quanto o externo, né? O da própria equipe quanto o de fora, né? Quanto de fora. São muito bons. Massa, maravilha, maravilha. E Valdemir, hoje eu vejo muitas empresas se destacarem por estarem em uma grande alavancagem de desenvolvimento da equipe. Treinamento, capacitações, né, eventos e tudo mais. O que é que tu acha dessa, como é que eu posso dizer? Vou utilizar a palavra ferramenta, dessa ferramenta que está sendo utilizada, dessa metodologia no mercado. Lucas, isso daí é onde eu digo assim, ó, onde a gente mais erra, a gente contra o Pax. Sim. E as pessoas no mercado. Porque a gente trabalha tanto que esquece de trabalhar junto à equipe. Parar para isso, né? Exatamente, de reconhecer, e não uma maneira filosófica besta de reconhecer aquilo que tem que ser feito todo dia. Sim. Mas de reconhecer as pessoas, ajudar as pessoas a se desenvolver e reconhecer naquilo que você não está vendo porque você não está olhando. Sim. Então, tipo assim, cara, a gente precisa parar porque empresa é feita de pessoas, para pessoas, e a gente trabalha com pessoas, a gente recebe pessoas, tudo é pessoas. Então, Sim. o principal ferramenta de qualquer empresa são as pessoas. E a gente tem que parar mais para conversar com o time das áreas e acompanhar mais o time das áreas e entender os pensamentos deles, entendeu? Entendo. Entender o pensamento do time, de cada área, você consegue até conduzir sua cultura mais forte, você consegue entender a dificuldade dele, você consegue entender os limites daquela equipe, você consegue dar mais energia à equipe, porque o CEO, o diretor e o coordenador, a principal função deles é ser um exemplo e ser também a capacidade de transmitir energia para a equipe. A equipe, né? Certo? Porque quanto maior você está na envergadura, mais é a transmissão de energia e força para o final da ponta. Porque isso reverbera em toda a cadeia do nosso processo. Então imagina que eu chegando aqui de chinela, havaiana, blusa regata, hoje eu tô com um pouco de dor de cabeça, e aí vai lá, chega, que é? Enche o saco não. Fala, macho, tudo bom, meio? Tá pensando de quê? Sim. Diferente, né? Com certeza. Então, trabalhar na equipe é você atender a equipe, estar perto da equipe, conversar com ela, saber qual é as metas do setor, ficar junto, próximo, né? Entender como o seu colaborador tá, se o cara tá no dia ruim, se o cara tá no dia bom. Então, precisa acompanhar, precisa estar perto e precisa conversar. Desenvolvimento de equipe é exatamente isso. E também tem os protocolos que você pode aplicar. Fazer provas, né? Fazer palestra, colocar para eles fazer atividades. Mas o principal ferramenta da equipe é você conversar com a sua equipe para alinhar ela e realmente transmitir uma energia e uma capacidade que ela tenha a melhorar o trabalho dela. Mas entenda, todo mundo tem limite, a gente tem que buscar a melhoria da equipe, não a melhoria só do trabalho, do resultado. Né? Não vamos falar florzinha aqui, que né, desfazer as realidades das coisas, sim, mas realmente também precisa ter esse ponto de equilíbrio que é extremamente importante. Senão a equipe se desanda.
Maravilha. Final de ano, todo mundo cansado. Então ainda mete a pressão final. A pressão final ali. Aí a pressão final todo mundo estoura. Pinota a cabeça, né? Exatamente. Mas, cara, e tendência de mercado, né? A gente vê hoje muitas coisas se modernizando, formatos de trabalho, dentre outros aspectos mais, e também conseguir gerenciar esses riscos, essas oportunidades diante dessa revolução no mercado de um modo geral que vem acontecendo. O que é que você tem a dizer disso? O que é que tu idealiza sobre isso? Cara, pesquisa. Você precisa pesquisar o que seus concorrentes estão fazendo. Você precisa pesquisar o seu público-alvo. Você precisa pesquisar a sua equipe. Você precisa conversar com as pessoas. Você precisa tentar enxergar o seu futuro do seu negócio. Você precisa saber o que lhe traz diferença. Rapaz, isso é um trabalho que até pelo celular dá para você fazer. Você sai aqui olhando aqui 50 empresas do ramo de contabilidade que elas estão fazendo? Sim. Pesquisa. O que elas estão passando? Pesquisa. Você faz uma entrevista com várias pessoas, se pergunta como é que ela está na empresa que ela está, porque ela quer sair, porque não sei o quê, tudo mais, porque ela é legal, porque ela é ruim, não sei o que. Pesquisa. Você vai falar com um parceiro seu, ele vai fazer uma pesquisa. E você, claro, não vai morrer de pesquisa, sim, mas você vai ter uma boa noção do que fazer para não fazer coisa na sua cabeça, para você entender o tamanho do seu mercado, que às vezes a gente fecha dentro do nosso processo, pelo trabalho que a gente está fazendo, sim, e acaba esquecendo o tamanho do nosso mercado, o tamanho daquilo que está surgindo de novo. Então você precisa ver até o que outras áreas próximas às suas, concorrentes diretos ou indiretos, estão fazendo, para que você possa puxar para a sua área como novidade principal. Novidade, né? Valdemir, cara, vários insights riquíssimos, mas eu queria que, até para a gente finalizar esses blocos aqui, sim, que você desse algum insight seu de como a gente ter conseguido aplicando. Vou reformular minha pergunta, né? Após você ter aplicado todas essas ferramentas, todas essas análises, essas métricas dentro da empresa, baseado no que tange a parte externa, né, de cenário econômico, mercadológico, sim, como de fato conseguir alavancar os resultados para ter uma empresa próspera. Certo. Primeiro ponto, ter humildade. Massa. Humildade, tem gente que acha que é humildade de coração, oh meu Deus, sou bonzinho, não sei o que. Não, humildade. Humildade para você saber realmente fazer esse processo, ter paciência para fazer esse processo, de você nunca fechar sua cabeça para ninguém, porque tem muita gente que fala assim, cara, eu construí isso aqui porque eu vou te escutar. Uhum. Então, tipo assim, talvez esse cara tenha novidades que você consiga olhar e extrair para o seu negócio. Crescer mais. Crescer mais, ter humildade, né? E a humildade que eu falo é para você ir atrás de gente boa, né? Então, o principal ponto, a principal revolução das empresas, o principal processo que você vê nos ecossistemas e tudo, Lucas, é a busca pelas melhores pessoas para fazer parte da sua equipe. E as melhores pessoas, muitas das vezes, são aquelas que não estão com experiência de mercado, para se somar ao seu time. Porque talvez você tenha todo o know-how e precisa das pessoas com a cultura mais forte do seu processo. Porque analogia é o melhor campo de visão para todo mundo, né? Sim. Tem um cara remando no barco, ele vai a 20 km por hora. Tem 2 caras remando no barco, ele passa a 30 km por hora. Tem 3 caras remando no barco, ele passa a 50 km por hora. Tem 4 caras no barco, só porque 3 remando para um lado e 1 remando contra. Você volta para 20 km por hora, no mínimo. Interessante, né? Só basta ter um jogando contra. Para quebrar toda uma estrutura. Então, tipo assim, no final das contas, vai voltar para todas as análises, todos os projetos, para tudo, para a cultura, para as pessoas, para aquilo que você quer construir. E as pessoas, nós negligenciamos muito isso. Então, ter gente alinhada à sua cultura, ao seu processo, é a maior virtude. E é muito difícil. É muito difícil. Não é fácil. Um grande desafio. Todo mundo agora não quer trabalhar. Todo mundo não sei o quê. Sim, e aí? Para a vida? Aí fazer o quê? Rapaz, vamos atrás de gente até encontrar. Até encontrar. Às vezes eu vejo uma pessoa na rua que eu gosto, acho bom quase com aquela pessoa. Tá fazendo o que da vida? Fazendo o que da vida? Que é uma formação de contabilidade.
Entendeu? Importante. Mas é verdade, mano. É. Às vezes eu vou almoçar no restaurante, vejo um cara que tem um perfil Perfil. legal, que eu acho. Aí eu vou conversar com ele. Se ele achar que ele tem, algumas vezes eu tento, outras não. Mas eu tenho um sentimento muito grande de fazer isso. E eu acho que se eu fizesse mais isso, tivesse mais capacidade de formação de equipe, Sim. dentro do meu processo, que é o principal ativo que eu quero para 2025, nós estaria 3, 4, 5 vezes maior. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Esse é o ponto. Cara, manhã rica. Manhã rica, né? Como diz uma pessoa, não vou mencionar aqui, mas nós tivemos um momento de manhã com ele, foram vários insights. E aí assim foi com você. Até melhor, porque você é uma pessoa maravilhosa. E aí, gente, queria agradecer primeiramente a todos vocês que nos acompanharam. Valdemir, te agradecer mais uma vez pelo tempo disponibilizado e só uma perguntinha. Tem mais alguma consideração que você queira fazer? Rapaz, não, acho que é isso mesmo, sabe? Acho Alguma que frase motivacional para turma não, aí? é muito forte. Tem uma frase que eu carrego com a minha vida, né? Sim. Assim, ela é insanidade, é você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Maravilha. Então, assim, ela é atribuída ao Einstein, né? E ela tem Einstein. tem uma força muito grande no meu dia a dia e um desespero na minha cabeça de olhar se eu estou mudando, se eu estou repetindo as mesmas coisas, os mesmos erros. E eu tenho os mesmos acertos, sabe? Porque os mesmos acertos também é importante, mas ele lhe mantém onde você está e não lhe levar a um patamar novo. Interessante, interessante. Muitíssimo obrigado, meu irmão. Certo? Que Deus abençoe. E, gente, vamos encerrando aqui o nosso 43º episódio do Contra o Pax Cash. Quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, parceiros, que é a Lockcert Digital, nossa certificadora digital, a Wise Cowork, que é a empresa de endereço fiscal. Tem também a A2P Partners, que é a empresa de análise, recuperação e blindagem patrimonial de empresas, certo? Tem a Xtec, que é a empresa de controle, automação, software, né, de pontos eletrônicos, beleza? Tem mais alguma que eu estou esquecendo? Ah, tem outros aí, mas Tem tá bom. outras aí, mas tá no papel, já tá rodando, e aí aparece aqui para todos vocês, certo? Estendo aqui meus agradecimentos. Se você tiver alguma recomendação, alguma sugestão de tema, alguma dúvida, fala com a gente, comenta aqui no nosso vídeo, ou manda um direct pra gente que a gente vai estar te ajudando e te auxiliando nesse processo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.